Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje eu quero trazer para vocês uma palestra que eu fiz no domingo passado, no dia 2 de março de 2025, no encontro da Aliança da Natureza, em pleno carnaval, na cidade de Mendes, lá no Hotel dos Maristas, né? Um espaço abençoado, maravilhoso. Há mais de 40 anos que nós fazemos sempre a palestra lá no domingo de carnaval, né? E toda vez é feito um tema para o evento, e essa vez foi um celeiro de amor sem fim, representando a aliança da fraternidade, né? Um celeiro de amor sem fim. E, carinhosamente, é sempre composta uma música, né, com letra, para celebrar esse evento. Então, sobre isso que eu queria falar para vocês, né? Sobre esse ensinamento que a aliança, como um celeiro de amor sem fim, faz para com todos os seus adeptos, seus frequentadores. Inspirados nessa ideia, né, eu vi representado pela música a ideia de falar sobre o mistério da cruz. Eu me recorri principalmente dos apócrifos para falar do mistério da cruz, né? Porque essa música ela fala do triângulo que representa, que é o símbolo da aliança da fraternidade, onde tem o lema compreender e servir, né? E tem uma rosa no centro desse triângulo, né? E a rosa automaticamente me remeteu ao livro principal da Aliança da Fraternidade, que é de Francisco de Assis para você, do Humberto Leite de Araújo. E é muito interessante que nós temos as rosas descendo, né? E se virar o livro na outra posição, nós temos as rosas subindo, né? Mas o triângulo é uma rosa subindo. Então eu pensei bem nessa ideia. Por que subindo e não descendo? E por que esses dois movimentos, de subir e descer, como a proposta do artista para a capa do livro representa, né? Rosas sendo doadas, né? E rosas sendo recebidas, né? Muito bem. Assim, sem mais delongas, vamos para o nosso tema, né? Como nós desenvolvemos ele lá na nossa querida Aliança da Fraternidade. Muito bem. Então tá aí. Os apócrifos e o mistério da cruz, um celeiro de amor sem fim, né? Muito bem. E aqui nós temos o prédio da Aliança da Fraternidade, né? A música e a letra é da música chamada Um Celeiro de Amor Sem Fim, dos nossos queridos companheiros Antônio Neto e Álvaro Cota, né? Em certa altura da música tem um refrão muito significativo, foi da onde que a gente inspirou aí o nosso trabalho, né? Orvalho de ensinamentos, gota de libertação, o pão da vida eterna, para o espírito a salvação. Triângulo com linda rosa que brotou dentro de nós. Aliança da fraternidade, um celeiro de amor sem fim. Aliança da fraternidade, um celeiro de amor sem fim. Aqui nós temos em destaque, né, esse símbolo da aliança da fraternidade, que é uma rosa dentro do triângulo, mas o triângulo apontado para cima com o lema compreender e servir, né? A música trata bem do projeto da Aliança da Fraternidade, né? O que inspira a Aliança da Fraternidade no trabalho de compreender e servir, ou de nos ajudar a compreender e servir, né? Evidentemente que a primeira ideia que passou pela minha cabeça com relação a esse triângulo e a rosa foi o símbolo da Amorque, né? A antiga mística Orde Rosa Cruz, né? Que é o lema oficial da Ordem Rosa Cruz, né? E que, significativamente, nós encontramos o triângulo apontado para baixo, a rosa, né? E o símbolo também, ali que está com aquela parte redonda em cima e o traço vertical embaixo, que é o símbolo da árvore da vida,
que é chamada a chave da vida, lá no Egito, ou a cruz ansata, né? Eles têm tanta essa inspiração lá no Egito, que há um museu egípcio, Rosa Cruz, né, em Curitiba, em São Paulo, né, onde eles se inspiram em toda a tradição vinda do Egito, né, principalmente do grande faraó Akenaton, né? Então, essa ideia já do Triângulo da Rosa já está há muito tempo na história da humanidade como um símbolo de esperança para todos nós. Mas a Aliança da Fraternidade, no seu lema de compreender e servir, inverte o triângulo com a ponta para cima. Então, vamos aprofundar um pouco mais, né? Então, nós temos o triângulo para cima no movimento ascensional e nós temos o triângulo apontado para cima no movimento involutivo, de descida, de encarnação, né? Como nós podemos trabalhar esses dois símbolos, essas duas ideias, né? Tudo parte, diz o nosso querido doutor Bezerra de Menezes, no jornal O País, o mais lido da América naquela época, né? E ele escreve isso em 1888, quando ele fala da queda espiritual. O chamado pecado original, meio ou modo de se fazer passar a verdade da queda dos espíritos e da necessidade de sua regeneração. Então, a verdade da queda dos espíritos, né? E os espíritos só caíram porque pecaram, ou porque se transviaram, saíram dos princípios da lei de amor, da lei de libertação. Muito bem. E aí, agora, mergulhados na necessidade da reparação, começa toda a trajetória de regeneração, que é a trajetória evolutiva, que é virar o triângulo ao contrário, apontar em direção ao alto e caminhar para a casa do Pai mais uma vez. Ora, diz o nosso querido professor Pietro Baldi, né, inspirado pelo Cristo, né, por sua voz, como está na mensagem do perdão, né? O mundo parece espargir rosas, as rosas, mas, na verdade, distribui espinhos. Eu os ofereço espinhos, porém vos ajudarei a colher rosas, rosas espirituais. A gente fica muito fascinado aqui com o que o mundo nos oferece, né? A nível de prazer, né? A nível de fugas, a nível de o que é felicidade, a inversão do belo. O belo para nós é aquilo que arrebata os sentidos, não aquilo que transforma o coração, né? É uma arte, uma música, um relacionamento afetivo sempre voltado para o mundo da matéria. Isso acaba trazendo a ilusão, acaba trazendo a maiá, como falam os orientais, né? E o mundo aparentemente oferece rosas, mas na verdade oferece espinhos, né? Já o Cristo, ele tem uma proposta de nos mostrar o caminho de volta, que é um caminho de dor, que é um caminho que é uma terapia de espinhos, de luta. Como disse Paulo, eu tenho um espinho na carne. No entanto, né, é através dessa luta que nós vamos colher as rosas, que são as rosas subindo em ascensão para o alto, na inspiração e no trabalho de amor, de resgate do Cristo, né? Então, nós temos esse triângulo aqui com o tal, né? O tal em ascensão e o tal em descida. Por que nós botamos aqui o tal, né? Porque o tal é o símbolo da cruz e é a assinatura de Francisco de Assis. Francisco de Assis assinava, e inclusive isso tem muitos registros, inclusive registros em pedras, né? Como nós encontramos em toda a Úmbria, né? Em especial, por exemplo, um dos casos, na cidade de Grétio, onde que ele, em 1223, fez o presépio, né? Lá ele coloca a assinatura dele do tal. E o tal representa a cruz. Já desde lá do livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, o tal é a representação da cruz. Mas por que não tem aquela parte de cima? Porque a cruz mesmo era só a árvore ou o tronco
vertical, né? A parte horizontal era o que o condenado carregava, a parte horizontal. E chegava lá, só encaixava a parte horizontal na torre vertical, no caule vertical. Mas a partezinha de cima era apenas o letreiro do motivo da condenação. E no caso de Jesus, o motivo estava lá, mandado escrever por Pilatos, né? Em grego, em latim e em hebraico. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, esse era o motivo da condenação, porque ele foi condenado, porque, segundo a informação das autoridades judaicas, né, e depois do interrogatório de Pilatos, ele se fazia rei. Então, essa plaquinha é a parte de cima, mas que não pertencia, podemos dizer, à cruz em si. Por isso que Francisco de Assis, que estava presente na cruz, na sua encarnação como João Evangelista, e esse ele vivia plenamente também como Francisco de Assis, as suas lembranças da cruz, ele então tinha o tal como sua assinatura, que era o símbolo da cruz. A horizontal, que é a parte humana carregada pelo Cristo, e a vertical, que já ficava fincado no morro ou no Monte do Calvário, ou da Caveira, se assim a gente quiser. Então, nós temos a cruz para escalar como Cristo para cima, e nós temos a cruz de descida, que é o mundo da matéria, né? Que até como diz o professor Pietro Baldi no livro Deus e Universo, Deus está crucificado no mundo, ele desce como Deus imanente, né? E o mundo se transforma na grande cruz do Cristo, de Deus, para fazer a nossa regeneração, a nossa evolução. Essa é a ideia da parábola do filho pródigo, como está em Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, né, onde que nós temos o filho revoltado, abandonando a casa do pai, aí é o mau uso do livre-arbítrio, e conscientemente ele faz isso. Então, tomado pela sua liberdade, tomado pela sua consciência, né, pela sua razão, ele escolhe um caminho diferente da lei divina. E aí ele desperdiça todos os seus valores aqui no antissistema, nesse mundo de miséria, de dor, né? Onde que nem a vagem dos porcos ele tinha para comer. É quando, então, começa o período de reflexão. Ele entra em si e vê que aquele tipo de vida não é a melhor. Aquele tipo de desperdiçar valores, desperdiçar a espiritualidade não é o melhor caminho. Então, ele entrando em si, ele reflete, pensa nas revelações divinas, pensa voltar para casa do Pai. E o Pai misericordioso, o Pai todo-poderoso, que nunca abandonou o seu Filho como Deus imanente, provocando essa reflexão no Filho, o recebe de braços abertos no seu papel do Deus transcendente, né? Do Deus que está na casa paterna e que está sempre de braços abertos a nos trazer de volta. E aí, então, nós temos, né, o triângulo de descida, que é a involução, o filho abandonando a casa paterna, e o triângulo de subida, ou a cruz de subida, que é o processo de ascensão, que é a volta à casa do Pai. Muito bem. E aí a proposta da aliança da fraternidade é fazer brotar esse triângulo dentro de nós. Olha só, olha como diz a música, né? O triângulo brotou dentro de mim com uma linda rosa. Então ele brotou de dentro. Como é que nós entendemos isso? Vamos lá. O objetivo da aliança é tirar, como está aqui nesse gráfico do nosso querido professor Pastorino, né? É tirar esse triângulo de dentro de nós, da personalidade. Quando nós caímos, formou-se esse quaternário inferior, formado de mente inferior, do corpo das emoções, do corpo vital e do corpo denso, que a gente chama de personalidade de máscara. E nós, através das muitas reencarnações, vamos mudando, né? Cada encarnação é uma persona, é uma máscara, né? E é um processo de descida, por isso que nós botamos aqui a rosa de cabeça para baixo. Mas o triângulo, a nossa origem, está dentro de nós, é o que a gente chama de inconsciente. Então, aqui eu teria que imaginar
como diz a letra, né, o triângulo brotando dentro de mim. Essa parte superior, que é o espírito, a mente superior e a intuição, que nada mais é do que o corpo causal, o corpo búdico e o corpo crístico, está dentro de mim. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro de mim. O superconsciente está dentro de mim. E eu tenho que aprender a colocar esse triângulo para fora, a não ser dominado pela personalidade, mas imperar, fazer com que o espírito domine a personalidade. Então eu tenho que colocar esse triângulo para fora. É ele que ficou mergulhado no mundo material, preso, escravizado, agora ele tem que se libertar. Mas para isso ele precisa de orientação, né? E essa é a grande orientação da Aliança da Fraternidade, como é de todas as instituições do bem, né? Então, ela traz ensinamentos, traz libertação, traz fortalecimento e traz salvação. Tudo isso está na música, né? Que nós acabamos de ler, quando fala do orvalho dos ensinamentos, quando fala da libertação, quando fala do pão como alimento, que é esse fortalecimento filosófico podemos dizer, de um sentido para a vida, né? Quando a gente compreende que Cristo é o caminho, né? E aí com isso vem a salvação do espírito. Basicamente é isso que é a base de toda a instituição do bem, que é a base da Aliança da Fraternidade. Nos dar ensinamento, nos libertar, nos fortalecer nas nossas fraquezas moral e, com isso, gerar a nossa salvação e fazer, então, que esse triângulo brote dentro de nós. Vamos aprofundar um pouco mais, né? O nosso professor Pietro Baldi tem 2 capítulos que tratam do superconsciente e do subconsciente no livro A Ascese Mística, né? E o nosso querido Chico Xavier, através do espírita de André Luiz, no livro Mundo Maior, no capítulo 3, aborda esse tema de forma também muito significativa, como é o capítulo chamado A Casa Mental. Então, se nós olharmos mais uma vez com uma outra linguagem, aquela figura que acabamos de ver, né? Nós temos aqui, então, a parte mais baixa da personalidade é o corpo físico. Juntamente com o corpo físico, nós temos o duplo etérico, que é a aura. Juntamente, nós temos aquilo que forma o corpo físico e automaticamente a aura, que é o corpo astral, e nós temos a razão, né, que é a mente inferior, que é o corpo mental. O corpo mental rupa, com forma. Em cima, nesse triângulo, que nós temos que entender que está dentro da personalidade, está trancafiado e tem que brotar de dentro dela, nós temos o corpo causal, que é o espírito imortal, nós temos o corpo búdico, que é a intuição, e nós temos o corpo átmico, que é Deus, o reino de Deus dentro de nós. Então, embaixo nós temos o quaternário inferior, que é a personalidade, e saindo de dentro, brotando dessa personalidade, como uma rosa brota do fundo da terra e se abre para receber o beijo do sol, e a ideia também do lótus na filosofia oriental, nós temos a individualidade. Explicando melhor, então nós temos lá que o espírito, repare que esse triângulo superior, ele mergulha na carne e fica preso. E aí começa todo um trabalho de libertação, ele sai da forma para baixo, vai para uma forma horizontal, depois ele vai para uma forma ascensional de subida. Nós temos que aprender a sair mergulhados daqui na Terra, de cabeça para baixo, e virar e começar a escalar a nossa vida, e fazer esse triângulo brotar, né? O que nós temos nessa parte inferior? Nós temos o subconsciente, né, que está na personalidade, com a memória, né? A memória com os seus registros psíquicos, sensitivos e biológicos. Está tudo registrado aí nesta parte. E nós temos também, além do subconsciente, nós temos o consciente, que é a razão, que faz um meio de ligação entre a personalidade e a individualidade, né? Muito bem.
E aí nós temos a individualidade, que é a parte superior, que está dentro de nós, eu tenho que colocar para fora, que André Luiz e Pietro Baldi chama de superconsciente, que é a intuição. Então, eu tenho que mudar a direção da minha vida, fazer uma metanoia e sair da direção para baixo, para a evolução, e começar a inverter para o caminho de subida de evolução. Né? Mais ou menos nós temos no exemplo da natureza, como está no meu livro Evolução de Adão, né? Escrito já há bastante tempo. Nós temos a árvore em que a boca, ou o centro psíquico da árvore está para baixo, aonde que ela suga os alimentos da terra, e o sexo está para cima. Então, a vertical, ou essa coluna vertical, ela está em forma de descida. Aí a vida começa a evoluir, ela vira, dá uma guinada de 90 graus. E no caso do animal, tanto a boca ou a capacidade, podemos dizer, de controle da biologia, que é a cabeça, está na mesma direção da sexualidade. Os instintos falam tão altos quanto a capacidade de se dirigir, mas já houve uma evolução de 90 graus. O homem, essa evolução é mais forte ainda. Com relação à árvore, são 180 graus. Com relação aos animais, 90 graus. Então, a gente começa a aprender a subir. E aí a mente está em cima e o sexo está embaixo. E isso não quer dizer que é um desvalor ao sexo, muito pelo contrário. Apenas que a mente é que tem que controlar tudo, todos os órgãos, toda a nossa vida, todo o nosso agir, todo o nosso pensar. Aliás, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós temos muitos órgãos, mas Cristo é a cabeça. Então, no alto tem que ficar a direção. Não que a gente acabe com os instintos, mas que os instintos sejam controlados pela a nossa capacidade espiritual. E o professor Pietro Baldi, então, fala desses dois triângulos, né? Do triângulo para baixo e do triângulo para cima, da vida e da morte. Nós éramos plenamente vida, como é a vertical lá em cima, WXW1, né? Que é a vida, e acabamos caindo, mergulhando para baixo, gerando a nossa morte, né? Que é a linha YZ1. Agora nós temos que começar a subir. Tudo quem vai comandar é essa reta aqui, ó, vertical, que é a coluna. É como se fosse também aquela coluna vertical da cruz. A gente tem que mudar de direção, como lá a planta, né, mudou de direção para o animal e agora vai mudar de direção para o homem. Nós temos a aprender agora a escalar essa vertical, a escalar pela lei da evolução, aquilo que simbolicamente se chama a cruz do Cristo. O professor Pietro Baldi, numa carta genial para o livro O Gênio de Ubaldi, do nosso querido embaixador Manuel Emílio da Silva, ele escreve assim: tem ainda uma prova do emborcamento do sistema no antissistema e do endireitamento da evolução. Então, isso é uma prova, é uma coisa real, que nós caímos no antissistema e agora nós estamos nos endireitando, subindo pela lei de evolução. Né? Esse quadro está no livro maravilhoso do professor Pietro Baldi, que é Queda e Salvação. Né? Mas tudo parte da coluna central. A gente nunca sai da coluna central. A coluna central faz com que a gente desça, não. Nós descemos por ela, pelo trabalho de evolução, e subimos por ela mesmo, através do esforço. Né? Fanatizados ou iludidos, achando que vamos atrás de rosas, e só encontramos espinhos. Né? E aí começa todo um trabalho de sair do espinheiro, como Francisco de Assis, que mergulhou nos espinhos, né? E ganhou a mensagem do perdão da porciúncula. Nós temos que sair do espinheiro para colher a rosa da vida, se abrir o nosso chakra coronário,
como o lótus se abre ou como a rosa se abre, né? O lótus, eu já falei, é uma tradição oriental e a rosa é uma tradição ocidental. Bom, entrando nos apócrifos, nós temos a carta de Pedro a Filipe, né? E que ele fala da cruz do Cristo, do seu significado, né? Mas aí quem escreve numa citação é João Evangelista, nessa carta de Pedro a Filipe, né? O que João fala, né? O mistério daquele que foi pendurado entre o céu e a terra esteja convosco. Então ele deseja que o Cristo esteja conosco. Mas como Cristo vai estar conosco? Antes de tudo, ele está conosco para nos salvar. E só tem um caminho de salvação, que é a cruz. Então, que esse mistério da cruz realize em nós a nossa libertação. E junto com a nossa libertação, pelo ensinamento, o fortalecimento, a nossa salvação. E a cruz, ou a rosa, ou o triângulo com a rosa, lindo, vai brotar dentro de nós. Aqui nós vemos na figura bem franciscana, né, que tudo começa lá embaixo, no Calvário, começa o trabalho de subida e como uma planta, né, olha lá no alto, como se fosse uma árvore, a libertação, daí as asas, né, a libertação pela asa do amor, né, representado aqui na tradição pelo Espírito Santo, né? Mas são as duas asas que o pássaro precisa para desfile do seu voo, que é o amor e a sabedoria. Né? Continua o livro Atos de Pedro, né? Falando sobre a cruz e o mistério oculto. Né? Nós não sabíamos disso. E o Evangelho vem nos revelar aquilo que estava oculto. E não há nada oculto que não venha a ser revelado. Né? Escreve Pedro: não me calarei acerca do mistério da cruz, que desde muito tempo foi guardado. Então, é um segredo milenar lá dos nossos irmãos do Egito, que já, como diz Emmanuel, já se libertaram, já voltaram para o seu mundo de origem, mas que nos deixaram esse símbolo extraterrestre, que é o símbolo da cruz. Continua Pedro: que a cruz não seja para nós, que esperais em Cristo o que aparenta ser, pois ela é outra coisa diferente do que apresenta. Então, a cruz não é uma tortura, não é algo de morte, não é algo para o fim, não é algo de condenação e de vergonha. Muito pelo contrário. Ela aparenta isso, mas ela é uma coisa bem diferente. Separai vossas almas de tudo que diz respeito aos sentidos, de tudo que parece, porém não existe de verdade. Cegai vossos olhos, fazei vossos ouvidos, fechai vossos ouvidos, deixai de lado vossos afazeres visíveis, e vós percebereis o que concerne a Cristo e todo o mistério de nossa salvação. Então, Pedro está mandando a gente mergulhar dentro de nós, fechar a porta dos sentidos, para perceber por trás qual é o verdadeiro mistério da cruz, aquilo que estava oculto. E nós temos que buscar isso pela reflexão, pela meditação. Então, aqui cabe muito bem o período de meditação, né, que os irmãos da Aliança da Fraternidade estavam fazendo lá na Fazenda dos Maristas, lá na cidade de Mendes, como nós falávamos aqui no início. Aproveitar aquele espaço com a natureza, né, aquele passeio na natureza para pensar, para refletir, para ouvir palestras, para orar, para descansar e encontrar dentro de si, pelo processo de reflexão, o mistério oculto da cruz. E nós só percebemos porta dentro da alma. Então, aí Pedro vai falar sobre a encarnação expiatória, que é a descida do triângulo, né? O triângulo apontado para baixo. O primeiro homem cuja a raça eu carrego, então Pedro está se colocando como um pecador que precisa se transformar. O primeiro homem cuja raça carrega em minha aparência, corpo biológico, caiu de cabeça para baixo e demonstrou por isso o triângulo de ponta para baixo. Então, o primeiro homem
cuja raça carrega em minha aparência corpo físico, caiu de cabeça para baixo e demonstrou uma maneira de nascer inusitada até então, que é a encarnação física, pois estava morto no plano espiritual, sem qualquer movimento, né? Porque não tinha matéria, e matéria é que é movimento, né? Então, essa é bem a ideia do livro Os Quatro Evangelhos de Rustem, no número 59, né? Na bela edição do Ibis. Né? Nós temos que o ser vivia no plano espiritual, deveria seguir em linha reta, essa é a ideia, mas ele resolveu não atender ao conselho dos bons espíritos. E aí, nesse caso, sai do caminho reto e entra no caminho das muitas provas e dificuldades e expiações. E ele mergulha na matéria. Por isso que Paulo diz, perdão, Pedro, que ele caiu de cabeça para baixo, né? Ele inverteu os seus valores, né? E agora ele gerou uma maneira inusitada de nascer até então, que são as encarnações físicas. Antigamente só tinham encarnações semifluídicas até chegar à encarnação fluídica do espírito puro, né? Aí criou essa encarnação inusitada, que é a queda do homem, que é o mergulho no plano físico, habitando um corpo que veio da estrutura animal. Mas por que isso aconteceu? Porque ele perdeu a vida do lado de lá. O pecado o sufocou, o tirou da vida e gerou nele a morte. Então, porque ele estava assim, podemos dizer, enrolado às avessas no plano espiritual, ele precisava se reestruturar, né? E para se reestruturar, ele precisava reencarnar. Ele mesmo atraiu a encarnação. O seu movimento, ao contrário, gerou a matéria, né? E aí, nesse caso, matéria é um movimento, diz a teoria da relatividade, e nós ficamos nesse corpo que trancafia, ou que prende o espírito, esse triângulo divino dentro de nós. Agora, nós temos que inverter, usar o processo da encarnação para sair desse mergulho que nós conscientemente fizemos e nos libertar. É a queda dos anjos, nessa pintura maravilhosa, né, de Lucas Giordano, que se encontra em Viena. Então, esse é um nascimento inusitado, como diz Pedro, né? Se nós pensarmos, inclusive, na gestação normal, a criança, ela sai ao contrário, né? De cabeça para baixo, né? E o nosso corpo representa uma cruz, né? São os braços, as pernas, a cabeça, e ele é mergulhado para baixo. Agora mesmo, 3 dias antes dessa palestra, na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, nasceu a minha segunda netinha, a Janaína, né? Eu já tinha a querida Clarinha, e agora veio a Janaína, e a Janaína nasceu de parto normal, né? E o meu filho, o Lucas, estava assistindo o parto lá, junto com a mamãe Marina, né? E chegou uma hora lá que ele precisou sair uns minutinhos para respirar e voltar lá para aquelas contrações, e o médico disse, quando ele entrou, né? Vem, neném, sai, eu já estou vendo o seu cabelo, a sua cabeça, né? A neném nasceu bem cabeludinha, então já estou vendo o seu cabelo. Então, a criança nasce, o que sai é a cabeça, normalmente, é a cabeça, né? No parto bem natural, saudável, então sai a cabeça e a criança nasce para baixo. É diferente da cruz do Cristo, que é um outro nascer, um renascer espiritual. Por isso que é o contrário, a cabeça para cima, o corpo para cima, que é a vida não da animalidade, mas a vida da espiritualidade. Bom, Pedro vai explicar que essa queda gerou uma inversão da natureza e dos valores, né? Olha só como é que ele coloca de forma bastante clara e didática. Ele, Adão, então, sendo empurrado para baixo, lembra que não tinha movimento? Aí veio a queda e empurrou ele para baixo, que é a ideia da expulsão do paraíso, também determinou, esse mergulho aqui, determinou sua primeira condição sobre a Terra, que é a encarnação. A primeira coisa, não tinha encarnação física do ser humano, mas aí isso foi determinado. É a primeira situação do seu erro, foi a encarnação.
estabelecendo todo esse estado de coisas, expondo uma imagem da criação na qual fez com que todas as coisas da mão direita passassem para a esquerda, e da esquerda para a direita. Inverteu tudo, inverteram os valores, né? Aquilo que era espírito foi para dentro, aquilo que era matéria foi para fora, que estava só em potencial. Então, aqui representado que todas as coisas da mão direita passassem para a esquerda, da esquerda para a direita. E mudou todas as marcas da natureza. Aquilo que era vida se transformou em morte. Aquilo que era Éden, prazer, delícia, se transforma num mundo onde nós vamos ter que trabalhar e conseguir o nosso sustento com o suor do nosso corpo, e só vai ser produzido espinhos e abrolhos. Então a vida se transforma em morte. De modo que pensou que as coisas que não eram belas fossem belas, e os que eram maus fossem bons. Então nós passamos a valorizar os maus, achando que ser mau é que é ser bom, e achamos que devemos valorizar as coisas belas, mas que são coisas feias. Por isso que essa toda inversão, aquela bela frase, né? O mundo vos oferece flores, mas na verdade oferece espinho. Eu vos ofereço espinho, mas vos ajudarei a colher flores. Invertemos tudo. Aquilo que é feio passou a ser considerado belo, aquilo que é mal passou a ser considerado mal, a mão direita se inverteu com a esquerda, né? Daí a divisão do cérebro em esquerda e direita, na parte criativa e da parte do trabalho diário, né? Como nos mostra a ciência do estudo do cérebro. Bom, continua Pedro, né? O grande enigma do reino de Deus. Quanto ao que o Senhor diz em enigma, a menos que transformeis as coisas da mão direita da esquerda, da esquerda na direita, e os que estão em cima nos que estão embaixo, e os que estão atrás nos que estão na frente, não tereis conhecimento do reino de Deus. Então, só tem um jeito. A gente tem que transformar a coisa. Tudo aquilo que nós invertemos, temos que endireitar. O que é a evolução? É entrar no caminho direito outra vez, correto outra vez. Entrar naquilo que Jesus diz, eu sou o caminho. Apesar dele não caminhar por ninguém, mas ele é o alvo, é a direção. Para isso nós temos que nos transformar. E por enquanto que a gente não se transformar ou fazer essa metanoia, essa mudança de direção para baixo, nos transformar na direção para cima, que é a da cruz, nós não vamos encontrar o reino de Deus. Por isso a tradição, olha, de dois movimentos, né? O Cristo subindo e o homem em queda caindo. Daí a tradição antiga de que no Calvário nós tínhamos o túmulo de Adão, e lá no túmulo de Adão, por isso a caveirinha aqui embaixo, né, que representa Adão, né, e corpo, a evolução para Cristo. E aí nós temos que aprender a virar essa árvore da nossa queda, né, do primeiro Adão, para nos transformar no último Adão, que é Cristo. Vocês poderiam dizer assim, mas isso é história, essa coisa do túmulo do Adão? Pouco importa a história. Há algo mais importante que a história, que é a visão psicológica da vida, né? O estudo psicológico da vida, né? Como tão bem explica o nosso querido Carl Gustavo Jung, né? Nos seus livros maravilhosos sobre alquimia, sobre transformação espiritual. Bom, aqui nós temos uma pintura da crucificação do Beato Angélico, né, que está no Museu de São Marcos, em Florença. E a mesma ideia lá, a caveira ali embaixo, né, o Adão, e dele saindo Cristo. Essa era uma tradição bastante forte, principalmente na Idade Média, né, e em pinturas como a do Beato Angélico e de outros maravilhosos pintores que também se inspiraram muito na ideia de São Francisco, né? Beato Angélico tinha toda essa visão franciscana, né? E vai mostrar também essa tradição, que de Adão, com a sua queda, ele deve se inverter para se transformar em Cristo num processo de subida. Isso está bem explicado nos textos evangélicos conhecidos, né? Por exemplo, na carta aos Romanos, Paulo fala: Adão foi quem trouxe a morte ao mundo, e Jesus Cristo trouxe vida
por meio de sua morte. Quer dizer, pela representação da cruz, ele nos deixou vida, porque a cruz é sinal de vida, e não na aparência, como diz Pedro, né? Muito bem. Continua o nosso Paulo de Tarso, né? Na carta aos Coríntios, na primeira. De fato, Jesus é chamado o último Adão. Então, o primeiro Adão, o primeiro homem que caiu, e aí ele, por evolução, chega na última etapa da sua vida. A última etapa é a etapa crística. Nós caminhamos para Cristo, para essa fase quando nós fomos cristificados. É o sangue do Cristo derramado na cruz que redime a humanidade caída na maldição de Adão. Em outras palavras, escreve Paulo na carta aos Efésios, o homem velho, né, foi substituído pelo homem novo. O homem velho, que é o Adão, com a sua queda, foi substituído pelo homem novo, que é o nosso estado de cristificação, representado pelo Cristo entre nós. Por causa do sacrifício de Cristo, a morte foi derrotada. Então, por causa do símbolo da cruz, dele subir a vertical para cima, nesse triângulo de salvação para toda a humanidade, e a morte foi derrotada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Né? Cristo traz o sinal da vida. Por isso que Pedro manda a gente meditar. Não é o que aparenta ser. Vai, medita, fecha as portas dos sentidos para você encontrar a resposta dentro de você mesmo. Continua agora o apóstolo André, no seu terceiro fragmento, falando sobre o mistério da cruz. É o mistério da restauração do homem. Então, não estamos querendo falar daquele sacrifício da cruz ao pé da letra. Não é a cruz no sentido físico, né? É o sacrifício da restauração. Dar o sangue nesse sentido. Aliás, nós usamos bem essa expressão no sentido popular. Eu dei tudo de mim, eu dei o meu sangue. É nesse sentido, de se esforçar, de se sacrificar, de fazer sagrado. Sacrifício quer dizer fazer sagrado o seu propósito de vida. E com isso você vai se restaurar. Aquilo que estava perdido se restaura, se conserta outra vez. Embora as almas dos homens estejam destruídas, elas serão renovadas através do mistério da cruz. Então, com a queda, nós nos destruímos, né? Mas pelo mistério da cruz, que é a evolução, que é essa vertical em subida, a gente se restaura ou se renova. É o renovo, passa a ser novo outra vez. Foi necessário que o Cristo, gerado o homem perfeito a partir da Virgem Imaculada, que é a ideia do corpo fluídico de Jesus, para que restaurasse a vida eterna que os homens haviam perdido através de Adão e cortasse a árvore do apetite carnal através da árvore da cruz. Então, nós mergulhamos, os nossos objetivos eram buscar o apetite carnal, agora vem a ideia do jejum, da restauração, de fugirmos desse mundo material, invertermos a nossa posição. Nós precisavam do exemplo. Aí veio um homem perfeito entre nós, né? Cristo, aqui no seu estado de perfeição, no estado de libertação espiritual, ele veio mostrar o caminho. Mas ele tinha de se mostrar grande, mas se fazer pequeno entre todos nós. Então, ele entra aqui nesse mundo, né, através da Virgem Imaculada, numa materialização, dada a sua grandeza espiritual, né, a falta de encaixe na biologia humana, ele cria um corpo, porque Deus, que é misericordioso, não quer sacrifício, né, à toa. Então, ele vem nesse estado de total libertação para nos ensinar a nossa libertação. Né? Então, nós temos que entender o corpo fluídico de Jesus dentro desse processo evolutivo, não é algo separado, especial, separado, longe da nossa realidade evolutiva, não. Ele, porque chegou ao ápice da evolução, ele mergulha entre nós, evidentemente que tem que vir na forma da visão da sua espiritualidade, mas nos deixa aqui um ensino perfeito de restauração, de renovação. Continua agora o apócrifo de Tiago a nos ensinar. Crer em minha cruz.
O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, ninguém será salvo a menos que creia em minha cruz. Porém, o reino de Deus é dos que creram em minha cruz. Então, só tem um caminho, amigo. Não tem outro caminho. O caminho da cruz. O caminho da cruz não é que o cristianismo seja algo que apela e nos pede dor. Não, o cristianismo apela e pede alegria, ele pede vida. Nós é que estamos doentes no hospital da terra. Nós é que estamos presos no presídio da terra. Nós é que estamos loucos no asilo psiquiátrico da terra. Agora nós temos que fazer o contrário. E a nossa terapia é uma terapia dolorosa. Todo um processo de cura demanda um processo de dor, né? De restauração daquilo que nós estragamos. E só tem um caminho, que é o caminho da cruz. Ou de subir essa escada evolutiva, né? Essa vertical. Bom, André ainda continua explicando de forma maravilhosa, né? André respondeu: se eu temesse o mistério da cruz, nunca proclamaria a glória da cruz. Então, ele não teme a cruz, porque ele entende que a cruz, que o sofrimento, que as nossas lutas aqui na terra, é para a nossa glória. Então, não confunda cruz como dor. Cruz é glória. Vencer a nós mesmos, vencer as nossas finitudes, para encontrar o infinito do reino de Deus dentro de nós, né? E aqui nós temos a forma em que André também desencarnou no seu martírio, né? Como está na Basílica de São Pedro, nesse trabalho maravilhoso de François, que mostra que é a cruz de Santo André, que é em forma de X, né? É interessante que na Basílica de São João de Latrão, em Roma, nós temos as esculturas à semelhança dessa, com todas as formas de martírio dos apóstolos, né? Inclusive de Matias. E no caso do André, é nessa cruz em forma de X, mas é cruz. Bom, mas o que por trás tem essa ideia de subida, né? Dessa vertical? Essa vertical também é lembrada na nossa coluna vertebral. Lembra que da árvore que estava para baixo, no animal que ficou na posição horizontal e no homem de subida? Quem provoca isso é a evolução. E, segundo os nossos irmãos do Oriente, né, da Índia milenar, nós temos que é a energia da Kundalini, que é essa serpente, com a semelhança de uma serpente, que vai subindo. Por isso que é o símbolo da medicina, essa serpente, é o símbolo da sabedoria. Fazer com que essa energia suba de nós mesmos, né, que é libido, que é energia criativa do chakra genésico, faça todo esse processo de subida. E por cada chakra que vai passando, ela vai tendo um tipo de manifestação, né? A nível de da criação aqui no campo físico, a nível da circulação do sangue, a nível da nossa a vida biológica, a nível das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa comunicação, da nossa inteligência e da nossa libertação espiritual no chakra coronário. Ora, fala o livro de Tomé, o Contestador, né? Ó insondável amor da luz. Então, essa Kundalini é o amor da luz, né? Que embaixo parece queimar, destruir, limpar, né? É mais ou menos como limpar uma ferida, dói, mas depois vem aquele alívio do medicamento e do bom tratamento, do bom curativo, né? Ó insondável amor da luz, ó amargor do fogo, que arde nos corpos dos homens, acendendo neles noite e dia, queimando os seus membros, fazendo com que as suas mentes se embebedem, que é o estado de êxtase, e as suas almas ficam transformadas através da percepção extrasensorial. E eles terão asas para fugir. Por isso que lá em cima está a asa do triângulo da libertação, né? Então, nós temos todo esse processo de subida dentro de nós mesmos. E por que vem queimando? Vem queimando porque está materializado demais, e aí precisa
fazer com que haja uma transformação espiritual. Queimar o que é material para fazer brotar o mais puro, o mais perfeito, ou aquilo que é o divino, o espírito, outra vez, fazer esse triângulo sair de dentro de nós. Bom, e aqui nós temos, então, aqui algumas pinturas e fotos interessantes, né? A primeira, nós temos Cristo na frente nos conduzindo, inspirando toda a humanidade. É o desenho do Francisco Baldo, né? Que vai desencarnar em 1900, e o Francisco Baldo que vai desencarnar em 1941, em Tombruque, na guerra na África, né? E o Pietro Bode publica essa pintura do jovem, do seu filho, ele publica no livro A Ascese Mística, que é de 1939, inclusive condenado pelo Index, né? Mostrando aí Cristo na frente e mandando a gente seguir Cristo, o exemplo da cruz, né? Nós temos também uma pintura maravilhosa da crucificação de São Pedro de Caravaggio, e São Pedro, então, crucificado de cabeça para baixo, que está na Basílica de Santa Maria do Povo, em Roma. Nós temos aqui em cima, lá no alto, uma igrejinha que está ali na Via Ápia, né, que é a Igreja Dominico Vade, que fica em Roma, na Via Ápia, no número 51. Nós estivemos ali visitando esta igreja, ali tem uma foto, aparece ali o Paulinho da Aliança da Fraternidade, né, juntamente com outros amigos, e a nossa presença ali, quando nós fomos lá nessa igrejinha em 2007. E ali nós temos os pés do Cristo, marcado na pedra, né? E isso está logo na entrada da igreja, como vocês podem ver aqui no início, aqui na entrada da igreja, e está lá no altar também uma representação. Então, nessa igreja do Dominico Vade, é que Pedro fugiu da vida dura e sem esperança em Roma, e pega a Via Ápia e vai embora, né? E o Cristo aparece em direção ao contrário. Ele pergunta para o Cristo, Domine, Senhor, covardes, aonde vais? Ele fala, eu vou para o teu lugar, para morrer em Roma. Mas você já, uma vez, já foi crucificado, mas eu vou cumprir, porque o objetivo é levar a mensagem da cruz, né? Essa mensagem que está oculta, guardada, esse mistério para toda a humanidade. Se precisar, eu volto outra vez. Aí Pedro muda de direção e se transforma. Esta ideia também está registrada, essa história, né, no livro Atos de Pedro, e também num outro livro apócrifo chamado Atos do Apóstolo Pedro e Paulo. Aí estão as referências depois para os amigos estudarem, tá? Ora, então é mais ou menos assim, né? Lá em cima no mapinha nós temos Roma, né? E o caminho da Via Ápia para sair de Roma lá em direção para o sul da Itália, né? Pedro estava com seu pé ao contrário, né? Indo para o sul, e Cristo aparece indo para Roma, numa posição ao contrário. Aqui nós temos a sandália de São Pedro, só o pé direito, e nós colocamos aqui essa representação, porque é uma relíquia que está na Câmara Santa da Catedral de Oviedo, na Espanha. Também não me pergunte se é verdade, o que vale é a visão psicológica, né? E o pé direito de Pedro é aquele que sempre vai antes, pé direito, depois o esquerdo, primeira razão, depois vai o instinto, né? E ele, no seu processo de fuga, faz o caminho contrário do Cristo. Aí, quando o Cristo aparece para ele, ele faz a sua reflexão, como está no Atos de Pedro e Paulo, né? Aí ele faz essa reflexão e volta, aí ele escreve, olha que coisa interessante, os meus pés já estão trilhando a estrada para o céu. Então ele muda de direção, como uma figura que eu coloquei lá em cima, né? Se o Cristo está indo numa direção, está indo na direção da cruz, Pedro muda também de direção, o seu caminhar, e vai na direção do Cristo. Porque Cristo é o caminho, eu não posso fazer o caminho contrário. O caminho contrário é o da queda espiritual. Bom, nós temos que no ato de Pedro, há o prosseguimento, mostrando o quanto é uma força de evolução que faz com que a gente mude essa nossa direção. Então, quando ele fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele vai a Roma, e lá em Roma ele é crucificado, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo. E ele diz assim,
A figura onde vós me vedes pendurado, agora é a representação do homem que primeiro nasceu, ó, a representação de descida, de queda, de mergulhar para a matéria. Então, eu estou assim porque essa é a representação. Lembra que ele disse que a sua aparência era a aparência do homem que caiu? Então, vós, meus amados, deveis abandonar seus erros passados e retornar novamente para Cristo, que é endireitar o caminho, pois é correto escalar a cruz de Cristo. Que frase ele diz? Que espetáculo, meu Deus! Pois é correto escalar a cruz de Cristo. E todo o escalar não é fácil, né? Aparentemente é espinho, mas você vai colher rosas. A alegria da libertação de chegar no ápice, no topo. Então, pois é correto escalar a cruz de Cristo, que é a palavra estendida. A palavra estendida, a palavra ampla, aberta, que é o verbo, que é o logos, né? O verbo que tudo que foi feito pelo verbo, toda a criação. Logo, tudo que foi feito pelo verbo, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo fez carne e habitou entre nós. O verbo também, que é essa coluna vertebral, essa coluna vertical que faz com que a gente evolua. É a força cristônica que nos empurra para cima e faz esse triângulo sair de dentro de nós. Então, é a força do verbo que é a força da evolução que nos liberta. O que mais é Cristo, senão a palavra, o som de Deus? Então, esse som de Deus, esse verbo, esse mantra poderosíssimo, né? Esse A1 imenso, cósmico, é que faz com que a gente, essa energia dele, que a gente se transforma. Olha como ele fala para a hemorroísa: senti sair de mim uma força. É uma força que restaurou a saúde dela. Então, senti sair de mim uma força, que é essa força do som, do verbo, que provoca a nossa evolução. Aqui nós temos uma pintura da crucificação de Pedro, uma pintura de 1426, de autor desconhecido, que se encontra em Berlim, né? Agora, esse basicamente é o símbolo da salvação, né? Olha como Cristo fala, é Cristo dizendo: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem, o filho do homem, seja levantado, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Repare, Moisés levantou a serpente do deserto porque os homens pecaram. Os homens pecaram e estavam em situação de morte, de desespero. Então, ele pergunta a Deus o que deveria ser feito. Então, foi magnetizado uma serpente de bronze, né, de metal, e todos aqueles que se voltavam para a cruz com arrependimento, ou com metanoia, mudança de atitude mental, se transformavam, se ficavam curados, né? Ora, essa é a representação que Cristo faz dele mesmo, né? E como Moisés levantou essa serpente, nós vimos aqui do Kundalini, né, no deserto, que é no estado de encarnação, assim importa que o Filho do Homem, que é o Cristo, o pleno homem, o homem perfeito, o homem que foi criado antes da queda, seja levantado outra vez, que esse triângulo saia de dentro de mim, a fim de que todo aquele que nele crê, que crê nessa transformação, que crê nessa cruz, tenha vida eterna. A palavra eterna está aqui, né? O seu significado original é eterno, mas eterno no sentido de sem começo e sem fim, porque ela não tinha tempo, não tinha movimento, lembra? Como nós vimos? Então, é uma vida sem fim, ou como diz Pastorina, é a vida futura, aquele nosso estado que vamos viver amanhã na perfeição, que era o estado da nossa origem, da nossa criação. Essa passagem de Jesus está em João, no capítulo 3, e essa representação de Moisés levantar a serpente no deserto está no livro do Números, no capítulo 21. Olha, o livro da sabedoria de Salomão apanha esta ideia de Moisés, de erguer a serpente no deserto, e diz que ela é um símbolo de salvação. Então, chegamos aonde a gente queria, como a música lembra, né? Então, nós precisamos, antes de tudo, nos salvar.
Para isso, precisamos de ensinamento, precisamos nos libertar e precisamos nos fortalecer. E com isso, a gente se salva. Pastorino vai por esse mesmo caminho, explicando esse símbolo da salvação, essa passagem de Números e essa passagem de João, falada pelo Cristo, na sua sabedoria do Evangelho, né? No volume 2, na página 8. Bom, Pedro continua a nos explicar. E o que significa essa viga horizontal? E o que significa esse prego, né? Na cruz? Assim, essa palavra é a viga principal, a trave vertical sobre o qual estou crucificado. Então, a trave principal, aquela trave da evolução da figura dos triângulos do professor Pietro Baldi, é o verbo, é a energia crística. Então, por onde que a gente caminha? A gente caminha impulsionado pela energia crística. E toda vez que a gente se afasta, a gente está se afastando de Cristo. E aí temos que voltar outra vez para sermos orientados por essa energia, por essa imensa palavra, por essa imensa mensagem, ou por essa vibração cristônica. O som é a viga vertical. Quer dizer, o verbo, o logos, é a viga vertical, que cruza a natureza humana, que é a trave horizontal da nossa queda. E o prego que sustenta o madeiro em pé é a conversão, é a nossa adesão, é o arrependimento, que é a metanoia, que é a mudança de atitude mental. Então, Pedro propõe duas coisas. Primeiro, a nossa adesão, né? Conhecer, é um ensinamento, como fala a música, conhecer a mensagem, né? E aí aderir à mensagem pelo bom senso, pela razão, vendo o quanto a nossa vida está ao contrário, é de sofrimento, que nem o filho pródigo lá sentado, refletindo na sua dor, na sua miséria, né? Onde não tinha nem a vagem dos porcos para comer. E aí, então, ele se arrepende ou faz a metanoia, a mudança de atitude mental, como recomendava João Batista, ao mergulhar as pessoas no Jordão, que é aquilo que é chamado de batismo, né? Muito bem. E aí a evolução é essa, ó, é subir esta vertical, esse verbo divino vai mudar a nossa direção, de baixo para cima, para subir. Em vez de usarmos a evolução, usaremos a evolução. Ora, o professor Pietro Baldi, no livro A Grande Batalha, no capítulo 5, explica muito bem isso. As duas traves que formam a cruz, a horizontal estática, negativa, em face da ascensão feita para apoiar-se representando a dor, lei do antissistema. A vertical, dinâmica, positiva, como a ascensão, feita para subir em direção ao céu, representando o amor, a lei do sistema. Os dois encravam-se, é o prego, né? Os dois encravam-se unidos na mesma cruz, firmando o que é o inexorável, a lei da evolução, que é sacrifício. Por isso, sobre o mundo rebelde, o mundo da queda, eleva-se a cruz como símbolo de salvação, porque só com a própria crucificação a humanidade poderá salvar-se. É como interessante o apóstolo Pedro, no seu Atos de Pedro, né, fala a mesma coisa de Pietro Baldi, né? A história se repete porque os personagens são os mesmos. O ensino é o mesmo, é a mesma ideia. Ora, e esse é o segmento crístico, então, viver a cruz. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, repetindo Isaías no capítulo 22, se os mortos não são ressuscitados, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Quer dizer, se não há ressurreição, se não há evolução, para que eu vou sofrer? Eu vou ficar aqui no gozo do mundo. Mas só que o mundo me traz dor. E aí eu tenho que buscar um caminho de endireitamento, né? Que é a sequela Cristo, que é o segmento do Cristo. Continua Paulo agora na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 18 e 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, para muitos é uma loucura viver o sacrifício, deixar de curtir o seu fim de semana,
o seu domingo de carnaval para refletir na cruz do Cristo, isso é uma loucura. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Eu não estou dizendo aqui nenhuma palavra absolutamente contra o carnaval. Só estou dizendo que muita gente diz assim, para que retiro? Principalmente em determinadas datas, né? Quando esse retiro, antes de tudo, é recomendação do Cristo. Entra no vosso quarto, que é essa dispensa maravilhosa, onde lá dentro nós temos esse triângulo interior, entra no vosso quarto, fecha a porta dos sentidos, porque só assim você poderá ouvir do Pai, falar do Pai, desse Paizinho maravilhoso, né? Como diz Jesus. Ora, continua ele, agora o próprio mestre, como está em Lucas no capítulo 9, versículo 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz assim. Tome diariamente, como nós vimos no texto lá do Kundalini, dia e noite. Dia e noite esse processo vai se fazendo dentro de nós. E só tem esse caminho, se você quiser seguir Cristo. Ou então, você vai seguir o mundo e continuar com a sua dor, com o seu desperdício. Mas não há dor que não tenha um ponto final, né? Porque Deus é um Deus todo-poderoso e é um Deus todo misericordioso. Ele pode e ele quer. Se ele pode, que ele quer, e ele quer, como nos explica Allan Kardec, a libertação acontecerá. E nós vamos carregando cruzes, ou, como diz o nosso Augusto dos Anjos, num poema maravilhoso, através do nosso Chico Xavier, vamos deixando corpos pelos cemitérios e vamos carregando. O nosso objetivo é ir subindo, e quanto mais a gente vai subindo, mais a gente vai se libertando. E a vida é generosa. Quantas cruzes a gente precisar, quantas oportunidades nós teremos. Porque Deus é amor, Deus é misericordioso. E Ele quer a salvação do ímpio, a salvação de todos nós. Esse é o Cristo aí, ó, grandioso, imenso, né? Esse Cristo que traz essa força dentro dele e que quer dividir essa força com todos nós. Que diz Dr. Bezerra que essa força do Cristo é a força regenerativa, é a força de regeneração. É a força que nos renova, que nos cura, que nos transforma. A energia que sai dele para o nosso benefício, para a nossa transformação. E aí, aquilo que era mistério passa a ser vida, vida em plenitude, vida em abundância. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora corpo fluídico, né? E entre os grandes de então, das leis dos sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral, corpo fluídico, concentração astral que a ciência encerra. Ele desceu, iluminando a terra, e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo. Essa vertical, ele, o Cristo, era o Verbo. Era uma escola, sol, clarão, verdade. Voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus. Minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. Aliança da fraternidade, no seu símbolo do triângulo apontado para cima, do triângulo que brotou lindo dentro de nós. É uma mensagem de ensinamento, é uma mensagem de libertação, é uma mensagem de fortalecimento das nossas fraquezas, é uma mensagem de salvação, porque a aliança e todas as instituições voltadas para o bem, que seguem o espírito crístico, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus, me incluo nas orações de vocês. Um beijo, muita paz, estamos juntos, tá? Sempre.